Saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor. Pelo precedente que o Espírito de Deus há de estar me expressando em minha fala, nesta porventura, tarde de terça-feira. Estou aqui mais uma vez no meu canal do Instagram para magnificar a majestade gritante, verdadeira, santa, viva, única, digna e poderosa nessa porventura tarde. Para honrar a majestade poderosa, porventura, graciosa e verdadeira. E também quero agradecer aos ouvintes, ovelhas, pessoas que estão me apoiando aí no meu canal do Instagram, toda terça-feira, a partir das 3 horas da tarde, que eu faço as minhas lives aqui no Instagram. Já quero entrar aqui na minha live, que Deus possa abençoar as vossas vidas em Cristo Jesus. Saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai, irmã Tatiane. Obrigado por ter entrado na live. Que Deus possa agraciar a vossa vida em Cristo Jesus de forma precisa e de forma cordial a vossas vidas em Cristo. Deixar os meus cumprimentos ao Santo de Israel, por graciosa oportunidade viável que a majestade tem me concedido de estar aqui nesta tarde terça e magnificar quem é digno de louvor e adoração ao Santo de Israel, em nome de Cristo. Amém. Quero começar minha live e o tema oportuno qual que eu vou estar falando fala a respeito sobre a morte dos apóstolos. Quem foram os apóstolos de Jesus? Qual é o significado real da morte dos apóstolos de Jesus? Ponto de exclamação. Qual é o significado dos seus nomes? Ponto de exclamação. Qual é o evangelho que não foi colocado nas escrituras sagradas, livros apócrifos? Ponto de interrogação. Então, eu vou estar falando a respeito um pouco sobre a morte dos apóstolos de Jesus. Nós sabemos que dentro das escrituras sagradas e da palavra viável, dado aos apóstolos pelo chamado de Jesus a eles, sabemos que o chamado de Cristo para aqueles que têm a vocação e o chamado, para que possam, porventura, manifestar em si a manifestação do Espírito na vida das pessoas, é claro saber e entender que todo chamado ele vem juntamente com a perseguição. A perseguição, ela faz parte do chamado de um homem de Deus. Por que faz parte? Ora, o próprio Jesus deixou registrado isso no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, descendo diantemente. Que quando ele chama, também vem a perseguição viável para as pessoas que têm o chamado do Senhor. E toda perseguição, ela porventura é manifestada através de 4 coisas. Por causa da vocação do chamado, por causa do chamado em si, e por causa daquilo que você carrega, que é o Espírito Santo, e também a manifestação do poder de Deus sobre a vossa vida e a aperfeiçoação do Espírito Santo em vossa vida de forma clara e objetiva. Então, todos os 12 apóstolos de Jesus, sofreram perseguições inefáveis em seu ministério. Que tipo de perseguições? Sendo caluniados, acusados, apontados, como Jesus foi quando andava na terra. Então, essa, porventura, parte do ministério é uma parte que muitas pessoas desprezam, que é a parte da perseguição, do sofrimento diário e do sofrimento coletivo e do sofrimento das pessoas viavelmente. Então, muitas pessoas querem servir a Cristo, mas não querem passar por momentos de dor e nem de sofrimento. Sabendo elas, e algumas pensam que o evangelho só é bônus, mas não tem o ônus. Eles querem os bônus, que são as bênçãos coletidas e verbalizadas dadas às pessoas, mas eles não querem o ônus, que são as coisas que não, porventura, são acessíveis e boas para que possa viver e passar ao seu dia a cada dia. Então, o Evangelho mostra, porventura, esta base colocativa verbal do texto sobre os apóstolos de Jesus. Então, eu quero começar aqui com André.
quando Deus chamou André para o apostolado, para ser apóstolo do Senhor Jesus, foi André que apresentou Pedro para Jesus e foi Jesus que se apresentou através de André para Pedro na pescaria, na primeira pescaria que aconteceu na manifestação gloriosa de forma precisa e cordial. Então, como André, porventura, era discípulo, né, de João Batista, que pregava a respeito, porventura, André e João eram discípulos, né, de João Batista, que pregava sobre o arrependimento da salvação, que João Batista, no Rio Jordão, ele gritava, né, e falava a respeito do arrependimento, porventura, que as pessoas tinham que ter para seguir a Cristo. Chamava de raça de víbora, povo duro, cruel, de coração endurecido, que não quer se voltar para Deus e não quer se arrepender dos seus maus caminhos e dos seus deleitos, fraquezas, falhas e erro. Então, biblicamente falando, quando João Batista avistou, ele viu de longe Jesus, ele grita e fala com alta voz: eis o Cordeiro de Deus. Ele fala. Então, quando ele fala eis o Cordeiro de Deus, ele está titulando, dizendo: eis aquele que deveria vir ao mundo, que é Jesus. O Cordeiro é um símbolo colocativo verbal de uma figura de um cordeiro que seria sacrificado juntamente da profecia do profeta Isaías, que é o maior profeta do Velho Testamento, e também, sequentemente, dos profetas menores, né, Zacarias, e também os profetas Jeremias. Abraão também viu a sua vinda e se alegrou quando viu ele. E também, porventura, o profeta Isaías, que profetizou a sua morte e a sua crucificação. Então, o cordeiro ali é um símbolo, uma colocativa de símbolo, né, colocado como cordeiro que seria sacrificado pelos nossos pecados, erros, iniquidade, fraquezas e coisas semelhantes igual. Então, a manifestação, quando João viu, João grita e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus se aproxima perto de João e começa a conversar com João. E diz que isso é lícito que possa, porventura, acontecer, me batize nas águas. E João Batista batiza Jesus, não porque Jesus carecia de ser batizado, e não porque Jesus tinha algum pecado, ou alguma fraqueza, ou algum deleito, erro, falha, e coisa semelhante igual, como nós somos pecadores e fruto do pecado. E porventura, nascemos no pecado. Então, simplesmente a manifestação começou ali. Jesus se batizou para deixar o exemplo para mim e para você, que ele, sendo santo, Cordeiro de Deus, vindo do céu para a terra, para cumprir, porventura, o chamado e a vocação, né, colocativa verbal adicional a respeito daquilo que o Pai tinha enviado a ele, ele batizou para que se cumpra as Escrituras Sagradas a respeito desta posição. Então, quando isso se cumpre, e quando a profecia se cumpre para deixar exemplo para nós, desce uma pomba corpórea do céu, que ali o Espírito Santo pousa sobre o ombro direito de Jesus. E a voz que vem do céu para João Batista diz: esse é meu filho amado, que eu tenho me comprazo muito. A palavra comprazo, no português original, quer dizer: eu tenho me agradado do meu filho, aquele que eu tenho enviado. Né? Então Jesus ali, porventura, selou aquilo que ele veio fazer, que foi o batismo nas águas, né? Que está relatado em João capítulo 3 e versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4 e versículo 5, 6, 7, descendo diantemente. João Batista diz: eu batizar você, eu não sou digno nem de, né, desmarrar as correias da tua chinela, né, ou da tua oparca, melhor dizendo, né? Melhor dizendo. Então, a respeito dessa posição colocativa verbal, João Batista entende que ele é aquele que os profetas profetizou. Quando Jesus é batizado e acaba o momento do batismo, Jesus segue direto para o deserto, como está escrito em João, né? Como está escrito no Evangelho de Mateus,
capítulo 4 e versículo 1. E o Espírito de Deus guia Jesus até o deserto para ser atentado pelo diabo. 40 dias e 40 noites, né, que é o total dá 80, 40 dias e 40 noites. 80 dias no deserto atentado pelo diabo. Uma provação. Então, simplesmente a manifestação começa. André olha para João Batista olha para João olha para André, que ia virar apóstolo de Jesus, e diz: vocês não devem mais seguir a mim, mas vocês devem seguir a ele agora. Por que devem seguir a ele? Porque ele é o Cordeiro de Deus, né? Então, agora vocês devem seguir o Cordeiro. Então, quando João Batista falou isso, André e João entendeu que Jesus era o Messias que estava nas profecias e nos pergaminhos sagrados, que foi profetizado antes da fundação do mundo para vir ao mundo como homem. Como João capítulo 1, versículo 1 fala do verbo, né, que se fez carne, que é a manifestação, né, da manifestação gloriosa e poderosa do Espírito Santo, que se manifestou de forma clara e objetiva e de forma, né, cordial. Então começa, depois Jesus sai do deserto e começa, porventura, e vai até para sua casa. E e André e João seguem Jesus até a sua casa. E quando Jesus vê que tem dois, né, discípulos de João Batista seguindo a ele, ele pergunta, sim, eles falam, sim, o que posso ajudar isso? Rabi, Rabi quer dizer mestre ou senhor, né? Rabi, mestre, senhor, aonde tu vai ficar? Venha ver. E ele segue a Jesus ali naquele momento, e Jesus começa, porventura, a ter os dois iniciais apóstolos, né, para seguir a ele. Né, não oficialmente chamado, porque foi depois que eles foi separado para o apostolado. Mas André foi primeiro e João também foi os primeiros a seguir Jesus depois do batismo nas águas. Então eu tenho algo aqui para que eu possa colocar, para que você possa entender. O apóstolo André morreu na cidade de Patras, que era a cidade de Patras, vírgula, na Grécia, ponto. Segundo a tradição cristã, vírgula, ele foi condenado à morte por crucificação em uma cruz, em formato de X, né? Digano, após ser duramente açoitado por soldados romanos, ponto. Então você pode ver que André, que é o apóstolo, foi o primeiro apóstolo de Jesus ali, que viu quase tudo do Senhor Jesus, ele foi, porventura, morto crucificado. Ele, na verdade, era para ele ser morto como Pedro foi morto e como Jesus e Pedro foi morto. Só que ele diz que não é digno de morrer como seu Senhor morreu. Ele fala a mesma palavra que Pedro fala. Só que Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo, né? Porque ele não se achou digno de ser crucificado como Jesus foi crucificado. Então botaram Pedro, de cabeça para baixo. André, ele foi morto, né, como Jesus, mas não foi na cruz que Jesus foi morto. A cruz de André é uma forma de um X. A cruz de forma de X que ele foi morto, né? Pregaram os pregos e ele foi bem açoitado pelos romanos e machucaram muito André, que foi a sua morte ali, né, em Roma, onde ele morreu. Aí descendo mais, local da morte. Aconteceu em Patras, uma cidade importante da Grécia antiga. Então a morte de André foi em Patras, que é uma cidade conhecida como a Grécia Antiga, muito influente e importante nos tempos bíblicos e nos tempos dos apóstolos. Né? André foi martirizado por aonde do governo romano, local chamado Egéas, após converter muitas pessoas e desviar o culto aos deuses pagões, ponto. Então André, ele desviou o culto que era para ser um paganismo para deuses pagões, para a mitologia de deuses pagões, né? E fez o culto para o Senhor.
né? E ganhou muitas almas para Deus, no culto aos deuses pagãos. Então ele acabou na Grécia com o paganismo, né? Com adoração a deuses, com adoração a objetos, né? A pedaços de pau, de pedra, de bronze, de ouro, né? De prata, de cristal, né? Deuses mitológicos que não são verdadeiros, são mitos, né, inventado pelo homem. Então André, ele foi um instrumento, ele ganhou muita alma, mas também acabou com o sistema, né, religioso pagão, né? Ele deu um fim, né, que o Espírito Santo usou André para manifestar esta pregação, né, dentro dos padrões que o Espírito queria usar André. Aí descendo, como ele morreu? Antes da execução, vírgula, ele sofreu açoites severos de vários soldados, ponto. Ele foi açoitado, crucificado e severamente humilhado, né, e torturado por vários soldados romanos do tempo bíblico. Né? Ele foi ali humilhado pelos soldados romanos. Aí descemos. Ele foi amarrado e não pregando a uma cruz. Quer dizer, não foi pregado numa cruz. Que no caso, iniciando em forma de X, vírgula. Um formato que hoje é conhecido como justamente como a cruz, tem um ponto de exclamação, uma cruz de Santo André. Então, essa cruz de forma de X assim, ela é conhecida como hoje, para alguns, como a cruz do Santo André. Até mesmo para a Igreja Católica e para alguns que têm por tradições. Né? É conhecida como, né, a cruz de Santo André. Ponto. Aí você pode descer. A tradição relata que ele não temeu a morte. Vírgula, ao avistar a cruz de longe, vírgula, saudou-a com alegria, por considerar semelhante à de Jesus, ponto. Quer dizer, ele não correu da cruz, não se sentiu intimidado por causa da cruz de formato de X, e não, porventura, sentiu medo. Ele enfrentou a cruz, não sentiu intimidado, ficou alegre, porque lembrou do seu Senhor, que é o nome dele, Jesus, o mestre que chamou ele para o apostolado, para ser apóstolo de Jesus. Então ele se alegrou, ele não temeu em momentos de lutas e de perseguições. Ele continuou viavelmente a sua missão ortogada, que Deus o deu, e não temeu a morte, nem a cruz, nem os romanos, nem o espancamento e nem o flagelo do chicote. Aí descendo. Se quiser saber mais, conheça. Né? Se quiser saber mais, eu posso te contar 2 pontos. Como foi a morte de outros apóstolos de Jesus. Então você pode ver o significado da cruz de Santo André nos símbolos atuais. Então você pode ver que por significado notório e próprio, ele mesmo se deu. E ele mesmo, porventura, se doou. Mas não correu, porventura, daquilo que poderia correr. Ele foi até o fim, e ele foi porventura e morreu, mas morreu feliz e alegre por causa do nome de Jesus. Então vale a pena sim servir o mestre, né, e morrer por amor ao mestre, porque o evangelho tem perseguições. O evangelho tem causas que não são fáceis, né, como perseguições, lutas diárias nas nossas vidas diárias. Mas isso coopera para o bem de quem ama a Deus. Então eu quero deixar aqui para você a respeito da morte de André, o apóstolo André, para que o nome do Senhor possa ser glorificado através dessa colocativa verbal e adicional que eu quero trazer para a vossa vida em Cristo Jesus, para que você possa entender essa colocação. E eu tenho algo aqui que eu quero também falar da parte do poderoso Deus para a vossa vida, para que você possa entender, né, o que diz porventura a palavra, porque André não teve medo dos açoites, mas ele foi até o final,
né, e deixou, porventura, acontecer o que deveria ser, o que deveria acontecer no flagelo, porventura, do chicote da perseguição na vossa vida. O nome André significa masculino, vírgula, viral, viral, o homem corajoso, né? Então, o significado dele significa viral por masculino, o homem corajoso. E ele foi corajoso de fato, porque quando ele viu a cruz, ele não temeu. Ele ficou alegre e foi diantemente e não parou de prosseguir, né, a sua chamada, né, por causa que pregou o evangelho, né, e falou daquilo que era para ser falado. Da palavra foi ministrada ao coração de quem se permitiu ouvir a palavra do Todo-Poderoso naqueles dias atuais. Então, para que nós podemos entender essa colocativa verbal adicional, o evangelho ele traz perseguições, como André, Pedro, Tiago, Filipe, Bartolomeu e outros apóstolos que foi perseguido. Porque o nome de Jesus ele provoca ódio no coração de muitas pessoas que não têm o Espírito Santo. E o diabo usa isso muitas vezes para atrair coisas que não é para ser atraída, como perseguição diária, como vidas porventura por perseguição, porque até então o diabo é um espírito corpóreo, ele não tem corpos físicos para poder atuar. Então, como André foi enviado para a Grécia, né, nos tempos bíblicos, para pregar para os gregos, ele acaba com o culto pagão e manifesta o culto para o Senhor. E através disso viria uma perseguição. Ele vai para Roma e os romanos, porventura, pegam ele, machuca ele, maltrata ele, bate nele, espanca ele, né? Porventura chicoteia o corpo dele e põe ele numa cruz de formato de X, né? E ele lembra de Jesus e abraça a cruz e se alegra, porque ele lembrou quando Jesus também foi crucificado, por ter falado a verdade, por ter sido autêntico e pregado o que era para ser pregado, né? Porque a pessoa autêntica, ela não usa de aderivas para mostrar aquilo que não é. Ela é o que ela mostra, né? Verdadeira, como Jesus foi verdadeiro todo o tempo nas suas palavras e não mentiu e nem inventou naquilo que era para ser porventura falado. Então o evangelho provoca esse ódio no coração das pessoas que não são convertidas, que não têm o Espírito Santo. Aí eu pergunto, a pergunta que não quer calar é: que mal o evangelho faz? Esses homens pregaram, falaram do amor, o evangelho tem sido uma mão amiga nos tempos atuais, nos dias atuais de hoje, né? Nesse século 21 de 2026 de agosto. Tem sido uma mão amiga, tem ajudado quantas vidas, quantas casas, quantas pessoas, quantas casas e vidas e pessoas têm sido restauradas por amor e por causa do evangelho. Então o evangelho ele tem sido uma mão amiga que tem abraçado e salvado quem se permite ser salvo e quem aplica os 66 livros das Escrituras da sua vida diariamente, né? Porque tem que aplicar na sua vida diariamente para que você possa ter a condição na sua vida de ser salvo e a palavra entrar no seu coração e a sua alma. Então eu quero descer um pouco aqui e eu quero falar um pouco sobre os livros, porventura, canone bíblicos, que é canônicos, pode ser chamado também de canone bíblico 2 pontos. E eu vou descer um pouquinho aqui para que nós podemos entender. No intento, vírgula, esses textos não foi incluído no canone bíblico, conjunto de livros considerados inspirados por Deus e autoridade por a fé e prática cristã, ponto. Evangelho de Bartolomeu, 2 pontos. É uma obra perdida, vírgula, possivelmente composta no grego e traduzido para o compacto e não é reconhecido como parte da Bíblia, ponto. Outras referências, 2 pontos. Bartolomeu também é mencionado no Evangelho de João, vírgula, aonde é chamado de Natanael, ponto. O Evangelho de Bartolomeu é uma obra
perdida entre os apócrifos do Novo Testamento, vírgula, mencionado em diversas fontes nos primeiros anos do cristianismo, ponto. É possível que ele seja o mesmo texto chamado de Questões de Bartolomeu, ou a ressurreição de Cristo, ou mesmo um terceiro distinto de ambos, ponto. Os 12 apóstolos de Jesus tinha nomes com significado que nomes com significados que refletia suas origens e características, ponto. Pedro, vírgula, por exemplo, vírgula, significava pedra, ponto de exclamação, uma vírgula. Enquanto João significa, vírgula, Deus é gracioso, ponto de exclamação e ponto. Outros nomes, como André, vírgula, e Tiago, vírgula, Filipe, vírgula, Bartolomeu, vírgula, Mateus, vírgula, Tomé, vírgula, Judas e Tadeu, vírgula, Judas Iscariotes e Simão também possuía significados importantes relacionados à força, vírgula, a força, vírgula, e suplitação, vírgula, amizade, vírgula, bênçãos e outros aspectos da fé e personalidade, ponto. Aqui estão os nomes dos 12 apóstolos e o seu significado, dois pontos. Simão Pedro, dois pontos. Pedro, que é conhecido como Piedros, em grego, significa pedra, ponto de exclamação, ou rocha, outro ponto de exclamação, um ponto. André, dois pontos, significa viral, ou homem forte, ponto, como eu acabei de falar aqui na live. Tiago, filho de Zebedeu, dois pontos, significado, aquele que suplita, ponto. Evangelho de João, que no caso é João, dois pontos, significa Deus é gracioso, ponto. Filipe, dois pontos, significa amigo dos cavalos, ponto. Aí vamos descendo, para que nós podemos entender esta colocativa. Bartolomeu, dois pontos, significa filho do Ptolomeu, quer dizer, filho de Ptolomeu, ponto. Mateus, dois pontos, significa dom de Deus, ponto. Tomé, dois pontos, significa gêmeo, ponto. Tiago, filho de Alfeu, dois pontos, significa aquele que suplita, ponto. Judas Tadeu, dois pontos, significa, ponto de exclamação, louvado ou corajoso, ponto. Simão, vírgula, o Zelote, dois pontos, significa, ponto de exclamação, aquele que ouve, ponto. Judas Iscariotes, dois pontos, Judas significa louvado, vírgula, ponto de exclamação, e Iscariotes pode se referir à cidade de Queriote, vírgula, ou significa homem de Carial, ponto. O nome de Jesus, vírgula, derivando do hebraico Yeshua, ponto de exclamação, uma vírgula. Significado, Yeshua é Salvador, ponto de exclamação, ou Deus salva, ponto. É um nome com profundo significado religioso, vírgula, especialmente dentro do cristianismo, vírgula, aonde Jesus é considerado o Messias, vírgula, o Filho de Deus e Salvador da humanidade, ponto. Agora vamos descendo mais um pouco para a colocativa verbal adicional. É conhecido como elaboração, dois pontos. A origem hebraica, dois pontos. O nome Jesus tem raiz no hebraico, Yeshua, ponto. Significa, dois pontos, Yeshua é, ponto de exclamação, uma forma abreviada de Yeshua, vírgula, que significa EKA, e salvação. O Deus é salvação,
ponto. Conhecido também como relevância cristã, dois pontos, para os cristãos, vírgula. Jesus é o Messias, vírgula, aquele que foi profetizado para salvar a humanidade dos pecados, ponto. Forma grega, dois pontos, em grego, vírgula, o nome é transliteratório, como, ponto de exclamação, elesos, lessos, ponto, né? Tem um ponto, forma de latina, forma latina, dois pontos, o nome foi latinizado como Jesus, é vírgula, que é conhecido vírgula, posteriormente, vírgula, traduzido para o português como Jesus, ponto de exclamação, tem um ponto. O significado teológico, dois pontos, o nome carrega a ideia central do cristianismo de que Jesus veio para redimir a humanidade e oferecer a salvação, ponto. Ou seja, vírgula, o nome de Jesus foi uma revelação divina à Virgem Maria, e o significado indica toda a sua missão, dois pontos. Deus salva, ponto. A palavra Jesus é a forma latina do grego, que é lesus, vírgula, que é vírgula. Por sua vez, vírgula, é a transliteração do hebraico Jesuá, ou Josuá, ou Jesuá, cujo significado é Yeshua, é salvação, ponto. Aí eu quero que você entenda o significado que eu trouxe para você a respeito dessa colocativa verbal e adicional que eu falei para a tua vida. Agora eu quero ter algo para te passar aqui para que você possa entender. Olha só. Os livros canônicos são todos os escritos oficiais aceitados pela Igreja como inspirado por Deus e que de forma a regra de fé, de forma e regra de fé. Na Bíblia, 66 livros. Possui a nossa Bíblia, que é essa que você tem em casa, que é a Ferreira de Almeida. Né? Essa aí é a Ferreira de Almeida, que foi, porventura, né, lançada em 1953 e foi publicada em 1994, a Ferreira de Almeida, que tem 66 livros, para a glória do Senhor. Livros para os protestantes é 73 livros para os católicos. Ponto. Já os livros sinóticos são especificamente os 3 primeiros evangelhos do Novo Testamento, 2 pontos, que são Evangelho do Apóstolo Mateus, 1. Evangelho do Apóstolo Marcos, 2. Evangelho do Dr. Lucas, formado em medicina, 3. E Evangelho de João, Evangelho do Apóstolo João, 4. São 4, porventura, conhecido como Evangelho sinótico, né? Que é os 4 evangelhos da Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe, irmã Irani, graciosa para a vossa vida em Cristo. Amém? Então é isso. Livros canônicos. O canon bíblico, que é canônico, ou canon bíblico, é o conjunto de todos os livros conhecidos como sagrados. Ponto. Este nome que eu falei, canon, que é canônicos bíblicos, são os livros sagrados que nós lemos nas nossa casa, que é Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho do Dr. Lucas, porventura, Evangelho de João, né? Do apóstolo João, são os evangelhos conhecidos como os 66 livros da Bíblia Sagrada que eu mencionei aqui no início da live. São esses que são o evangelho que tem a nossa Bíblia
e para que nós podemos meditar, porque a Bíblia não foi feita para ser lida, não foi feita para ser meditada. Você vai ler a palavra na forma de meditação e vai dar condição das palavras entrar no seu coração para que a obra do Espírito Santo venha a ser feita dentro do seu coração e da sua alma. Tem que enraizar na sua alma de forma precisa. Aí viemos para que nós podemos entender pacificamente. Antigo Testamento, 2 pontos. Quantos livros tem no Antigo Testamento? O Antigo Testamento ele possui 39 livros na tradição protestante, quer dizer, na tradição protestante, ou 46 livros na tradição católica, vírgula, que inclua os que é coisa como os deuteronômicos, ponto, que são os livros juntos, viáveis, para que possa, porventura, se manifestar de forma clara e objetiva. Então, isso aqui é o Antigo Testamento. Agora, o Novo Testamento possui 27 livros, vírgula, que vão de Mateus até o Apocalipse, ponto. Aí vamos descendo. Livros sinóticos. O termo sinótico vem do grego, que significa ver com o mesmo olhar, ponto e exclamação. Esses livros são chamados assim porque apresenta escrituras, vírgula, históricas, vírgula, linguajar e sequência muito parecida sobre a vida de Jesus Cristo na terra, que são os livros que nós lemos, comemos, passeamos, para que o nome do Senhor possa ser glorificado e exaltado sobre a Bíblia. Aí vem Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho do Dr. Lucas e o Evangelho, porventura, do apóstolo João, que são os 4 evangelhos principal do Novo Testamento. Nota 2 pontos. O Evangelho de João também é canônico, vírgula, mas não é sinótico, vírgula, pois possui um estilo teológico e uma perspectiva bem diferente dos outros 3 pontos. Se você quiser, posso detalhar. Diferente entre o cano de católico e o protestante, as teorias de por que os sinóticos são tão parciais, que é parecidos a questões sinóticos, que é conhecido como o Evangelho, porventura, de João. Se você ler o Evangelho de Mateus, o que está no Evangelho do apóstolo Mateus está no Evangelho de Marcos. O que está no Evangelho de Marcos está no Evangelho de Lucas, que é o doutor Lucas, porque Lucas não foi apóstolo. Lucas foi doutor formado em medicina, né, na arte do seu pai, do seu bisavô e do seu avô. Então, os 3 primeiros evangelhos são tudo iguais. Não muda quase nada. É quase a mesma coisa de leitura pacífica e meditação. Agora, quando você parte para o Evangelho de João, o Evangelho de João é detalhado. Por que o Evangelho de João é detalhado? Porque o Evangelho de João ele é, porventura, diferente dos outros evangelhos. O que você não encontrar nos outros evangelhos, você vai encontrar no Evangelho de João. Porventura, vamos supor que no Evangelho de Mateus não fala do verbo. Em João fala do verbo. Evangelho de Marcos não fala do verbo. Em João fala do verbo. Evangelho de Lucas não fala do verbo. Mas em João, o apóstolo fala do verbo. Evangelho de Evangelho de Mateus não fala que Jesus transformou água em vinho. Nem Marcos, nem Lucas. Mas o Evangelho de João fala que ele transformou água em vinho, que foi o seu primeiro milagre em Canaã da Galileia. Então você pode ver que é diferente. Tem diferenças na leitura e na forma de expressão colocativa verbal adicional. Quando você lê o 4º Evangelho de João, ele tem uma diferença simbólica e uma forma tradutória diferente de ser lida. No Evangelho, porventura, de Mateus não tem a mulher adúltera, mas no Evangelho de João tem. No Evangelho, porventura, de Mateus não tem Jesus pedindo água para a mulher, mas no João tem. Então tem algumas coisas ali que são detalhadas que em outras não tem.
Então você pode pegar e você pode ver para si mesmo uma forma tradutória, explicada, conhecida, pacífica, manifestadora dos 4 evangelhos. Os 3 é a mesma repetição, repete a mesma coisa, mas o evangelho de João não. O evangelho de João, ele é tradutor, né? Ele é diferente, ele tem uma diferença simbólica nos seus textos, nas suas gravuras, na sua leitura, na forma de expressão colocativa verbal e adicional a respeito daquilo que a pessoa vai ler e porventura vai entender, naquilo que porventura a pessoa vai se expressar em forma colocativa verbal. Então, para que o nosso, né, para que o nome do Senhor possa ser glorificado, então são esses os evangelhos canônicos, são os aceitos pela igreja, que são o Evangelho, o Novo Testamento, né? Porque a Bíblia ela é 75% para judeus e 25% para nós. Nós pegamos a carona, conhecido como carona. O que é carona? Né? Nós não merecemos estar onde nós estamos. Né? Foi a carona que nós pegamos por causa de Jesus. Se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. A sua morte no Calvário, da cruz do madeiro, a sua ressurreição, porque Jesus não só ressuscitou, ele é o ressurreto de Deus Pai. A palavra ressurreto quer dizer aquele que nunca mais pode morrer. O ressurreto não é como ressuscitar. Você pode ver que ressurreto muda a colocativa verbal das minhas palavras. Ressuscitar é uma coisa, ressurreto é outra. Ressurreto de Deus Pai é só um, Jesus, que ressuscitou para nunca mais morrer. Agora, todos aqueles que Jesus efetuou milagre, curou paralítico, ressuscitou mortos, né? Trouxe criança da morte, ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, né? Fez diferenças, né? E fez milagres manifestadores, gloriosos, para seu nome ser glorificado. Você pode ver que todos que ele fez morreram com outra doença. Agora Jesus não. Ele ressuscitou e rompeu a morte, e a morte não conseguiu segurar, porque nele há domínio, a força, a poder, a autoridade, e no seu nome a glória, né? Porque ele é a vida em si mesmo. Ele mesmo se intitulou, você pode pegar a Bíblia aí, em João capítulo 14, versículo 6, ele fala, eu sou, o nome pessoal, que é o nome colocativo verbal, que não pode ser repetido e nem colocado, e nem ventura citado por mais de uma vez. Ele, porventura, fala, eu sou, ele está se intitulando, eu sou o quê? Eu sou o caminho. Aí, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então ninguém chega a Deus se não for por Jesus. Ele é a ponte do homem para, porventura, Deus. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Não existe outro intercessor se não for Jesus, o ressurreto de Deus Pai. Se existir outro, me apresenta, porque até hoje eu não sei. Eu não conheço e nem quero conhecer, porque eu só conheço um, chamado Jesus, o Cordeiro de Deus. Então, biblicamente falando, ele, porventura, é o que ele diz ser dentro das Escrituras Sagradas. Ele é o Messias, ele é o Messias e o Mexias, que é Messias, né? Dentro do judaísmo e também da lei, dos profetas maiores e dos profetas menores. Ele é o que foi tão profetizado. Então Jesus, ele chama com vocação, ele chama com propósito, ele chama para que o nome dele venha a ser glorificado através da pessoa que ele chamou. É igual os apóstolos de Jesus. Todos morreram de morte horrível. O único que morreu de morte natural foi João. João, ele foi escolhido por Deus e João tinha 17 anos de idade quando Deus chamou João para o apostolado, para ser apóstolo de Jesus. João foi levantado para ser um escrivão, escritor, e também foi levantado para falar. João, ele escreve 5 livros. Ele escreve o Evangelho de João, escreve 3 epístolas universal, primeira epístola universal, segunda epístola universal e terceira epístola universal. E ele escreve o livro da divina revelação de João, que é o livro do Apocalipse, que é o livro, porventura, da divina revelação, que é o livro da esperança, da nossa esperança. E João morre com 90 anos de idade, né? Ele morre natural, como Jesus disse, porque ele foi preso na ilha de Patmos,
mas ele não morre na ilha de Patmos. Ele é levado para Éfeso, e ele morre em Éfeso, né? Na ilha de Patmos, ele foi colocado ali para ter as visões. Quando Apocalipse, porventura, começa a dizer, o livro da divina revelação, né, do futuro, né, súbica, te mostrar-te-ei coisas que não sabe. A súbica ali era um domingo. Ali é um arrebatamento em espírito, onde Deus arrebatou ele e mostrou o céu, né, a cidade santa. Né? Ele viu o trono, ele viu as ruas, ele viu a praça da cidade, ele viu a sala do banquete, ele viu a sala do tesouro e ele viu a sala do trono. Então João viu e escreveu e relatou o que viu, porque existe 3 períodos inefáveis entre profecias. O livro do Apocalipse. Profecias que já cumpriu, profecias que estão cumprindo e profecias que vão cumprir. Cumpriu, cumprirá e cumprirá. Né? São 3 etapas. Coisas que ainda vão vir sobre a terra que não veio. Né? Porque o que nós estamos vivendo é princípio de dores. Início de tudo. Né? Então, muito mais virão aí ao decorrer. Então, eu quero deixar para você esta participação, né? Colocar-te a verbo adicional, para que você possa entender. E descendo mais um pouco aqui sobre os livros canônicos da Bíblia Sagrada, e eu quero te mostrar a respeito o que é e o que não é. Os livros não aceitos pelas igrejas cristãs são chamados de livros apócrifos. Irmãos, vamos fazer uma separação vamos fazer uma separação. Livros canônicos, que é conhecido como livros canônicos bíblicos da igreja, são 66 livros da Bíblia. Tá bom? São esses que eu citei no início, que é aceito, né? Que nós lemos, né? Pesquisamos, comemos, né? Se aprofundamos na leitura das Escrituras. São os livros do Evangelho, né? O 5 livro Pentateu, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, Josué, Ruth, Esté, né? Como o Velho e como o Novo Testamento. São livros canônicos, que é canônicos, bíblicos, são os livros aceitos pela igreja. Agora, os livros que não são aceitos pela igreja são conhecidos como livros apócrifos. Esses são livros diferentes, que eu vou dizer para você. Os livros não aceitos pela igreja cristã são chamados de apócrifos, ou não canônicos. Ponto. Eles ficam de fora da Bíblia Sagrada por falta de comprovação de inspiração divina, vírgula. Autoridade estal, né? Que é conhecido como inspiração divina, vírgula. Autoria incerta ou divergência, né? Doutrinárias. Ponto. A rejeição vira de acordo com a dominação religiosa, 2 pontos. Livros rejeitados pelos protestantes, né? Que é conhecido como deuterocanônicos. As igrejas evangélicas e protestantes não aceitam 7 livros do Antigo Testamento que estão presentes na Bíblia Católica, 2 pontos, que é livro de Tobias, livro de Tobias, livro de Judite, né, que é Judite, livro de Primeira Macabeus, Segunda Macabeus, Sabedoria de Salomão, são livros apócrifos, né? Eclesiástico, o Siracida, né, que é tudo junto, né? Baruque, incluído a carta de Jeremias, né? E acresce-los aos livros de Esté e Daniel. Outros livros apócrifos rejeitados por católicos e protestantes. Existem dezenas de outros textos antigos sobre Jesus.
Maria e os apóstolos que numa grande igreja aceita no canônico oficial, tais como Evangelho apócrifo, Evangelho de Tomé, vírgula, Evangelho de Judas, vírgula, Evangelho de Filipe, e Evangelho de Pedro, ponto. Outros escritos, livros de Enoque, vírgula, livros dos Jubileus e o Apocalipse de Pedro, ponto. Para que nós podemos entender. O indício de livros proibidos, catolicismos históricos, né? Que porventura é descendo um pouco mais abaixo a respeito, né? Desses livros. Então, como eu citei para você a respeito, livros como citado como esses, são livros, porventura, que não tem na nossa Bíblia. A nossa Bíblia não tem o livro de Enoque, não tem o livro de Judite, não tem um livro Tobias, Judite, porque Judite era irmão de Judas, era irmã de Judas, e poucas pessoas sabem disso, não é todo mundo que sabe disso. Então são livros que não são aceitados. Eu tenho a Bíblia de Jerusalém aqui em casa, eu tenho ela aqui, ela está bem ali, eu esqueci de mostrar, mas na próxima live eu vou mostrar ela aqui, e vou mostrar os livros que eu citei, porque eu tenho eles aqui, né? Então, porventura, livro de Enoque não é citado, livro de Tobias, Judite, que era irmã de Judas, né? livro de primeira Macabeus 1, Macabeus 2, né? E porventura, livros porventura de sabedoria de Salomão, né? Alguns que não foi colocado, né? Como Bartolomeu, como o livro de André, né? Como o Apocalipse, porventura citado, o livro Apocalipse de Pedro, né? Claro que no livro de Pedro, né? Na Epístola Universal de Pedro, fala alguma coisa, né? Algumas coisas ali sobre o Apocalipse, mas não é sobre esse livro que eu estou falando. Eu estou falando do livro de Apocalipse de Pedro, que é Apocalipse que não tem na Bíblia, que são livros apócrifos que não foi mencionado na Bíblia Sagrada como origem para nós. Então a nossa Bíblia, ela possui 66 livros, né, do Velho Testamento ao Novo Testamento, né, que é porventura o Velho e o Novo, ao total 66 livros que são citados dentro das Escrituras Sagradas para que nós podemos ter compreensão. Então, dentro desta origem que eu citei para a sua vida, são esses livros que não são conhecidos por alguns, né, e alguns não sabem nem que existem esses livros. Mas existe, mas não são colocativos, porque Nero deu a doida e começou a rasgar. Este aqui vai, esse aqui não vai, e começou a tirar livros, né? Por isso que hoje não é colocado e nem tem. Porque Nero deu a doida, começou a arrancar, arrancou esse, jogou fora, esse aqui fica, esse aqui não fica, esse aqui vai, esse aqui não vai, esse aqui pode, esse aqui não pode. E por isso que a Bíblia tem 66 livros, né? Porventura, conhecedor, e foi 40 homens que escreveu a Bíblia em épicas diferentes, né, de formas diferentes, traduzidos em tempos diferentes, até chegar na língua portuguesa, que é a nossa língua no Brasil. Então, para que nós podemos entender. Então, voltando aqui para que você possa entender sobre a perseguição, por que todos os apóstolos de Jesus morreram, né, de morte horrível? Simples, porque simplesmente Jesus alertou eles que veria dias difíceis, né, no ministério do povo de Deus e dias complicados a respeito da chamada do povo e também quando Deus escolheu. Porque toda pessoa que Deus escolhe tem que entender uma coisa, que na sua chamada terá momentos que você não quer passar, vai ter momentos que você não quer viver, vai ter momentos que você vai bater desânimo, vai ter momentos que você vai querer desistir, vai ter momentos que você vai querer largar tudo, olhar para trás, e vai ter momentos que você vai querer abandonar a fé, por causa da perseguição. Só que nós temos que entender duas coisas, né, presencial e cordialmente na nossa vida. Primeira coisa que nós temos que entender no Evangelho, que a perseguição faz parte. Porque não existe perseguição se não existir atrás dela uma grande, porventura, renúncia e também uma grande, porventura, vitória da parte do Senhor.
Muitas pessoas gostam de citar a respeito que a vitória é minha, mas a vitória foi me dada há 2000 anos atrás. Eu sou vitorioso há 2000 anos atrás, desde a morte de Jesus até os dias atuais de hoje. Por quê? Porque os apóstolos de Jesus, todos eles foram perseguidos. Jesus alertou os apóstolos que momentos difíceis viria. E Jesus queria preparar os apóstolos para esses momentos. Por que muitas pessoas desistem da caminhada? Porque olha para situações e se olhar próstata. Porque Jesus nunca prometeu que coisa seria mais importante do que o reino. Mateus capítulo 6, ao versículo 33, ao versículo 34, fala o que lá? Se você não sabe, eu vou refrescar sua memória. Fala bem assim, né? Buscai primeiro o reino de Deus, vírgula, e a sua justiça, ponto. E as demais coisas vos serão acrescentadas na vossa vida. Que coisas são essas? São roupa, casa, comida, dinheiro, salário, carro, bens. Não vai faltar. Essas coisas virão ao decorrer do tempo na minha vida, conforme se eu botar o reino de Deus acima dessas coisas. O reino de Deus tem que ser prioridade, né? Tem que ser primeiro na minha vida. Então Jesus ensina os seus apóstolos que se vocês botar Deus em primeiro lugar em tudo, o reino dele, essas coisas não irão faltar na vossa vida. E no versículo 34 fala, não se preocupeis, tem uma vírgula, que é uma pausa de sentença. Não se preocupeis, né? Não se preocupeis no dia da manhã, porque o dia da manhã se cuida a si mesmo, né? E umas traduções, o dia da manhã pertence a si mesmo. Depende da tradução tradutória e da forma que tu vai ler e a Bíblia que tu vai ler na tradução que está dizendo. Então, biblicamente falando, nós podemos entender essa forma de expressão colocativa verbal e adicional do texto, né? Porque é ele que cuida das necessidades pessoais. Então, Jesus ele preparou os seus apóstolos. E ele prepara eles como? Forja eles o caráter deles e a vida espiritual deles através, porventura, dos sermões bíblicos, das pregações, das suas parábolas, né, que são 39 parábolas de Jesus, que ele cita e coloca entre o Novo Testamento, e também através das lutas e das perseguições, né, porque a luta forja o caráter, né, a luta prepara a pessoa, né, deixa a pessoa forte e fortalecida para que a pessoa possa crescer espiritualmente a cada dia mais na sua vida espiritual com Deus e na sua conduta com o Espírito Santo. Então, pessoas que não têm o Espírito Santo ignoram. Qual é o trabalho de Satanás nesta área do Evangelho? Satanás é um espírito corpóreo. Ele não possui corpos físicos para poder atuar. Ele é um espírito que ele faz o comportamento das pessoas ficar agressivo a respeito da verdade e a respeito do Evangelho. Então, todos os apóstolos de Jesus foi perseguido porque pregou a verdade, citou a verdade, viveu a verdade, falou a verdade, foi contra o sistema religioso e foi contra o sistema mentiroso, e foi contra o sistema judaico e contra o sistema, né, filisteico, que é o sistema filisteu, né, foi contra o sistema, né, eles bateram em cima de uma falácia errante e de uma pregação mentirosa, né, mas aprendeu do maior mestre que pisou aqui nesta terra, que foi Jesus, o Filho do Deus vivo. Então ele usa essas pessoas que é usada para tentar agredir, destruir, queimar, acabar, e ele faz o comportamento destas pessoas ser agressivo e muda a sua mente e a sua expressão e a forma que essas pessoas são. Então por isso que Paulo disse, prezai para ter a mente de Cristo, ser transformado em glória, né? A mente sendo transformada, né? Porque tudo que eu ignoro é tudo que eu não conheço. É conhecido como a pesciência. Pesciência quer dizer a ignorância do homem de ignorar a palavra. Tudo que eu ignoro é porque eu não conheço. E tudo que eu não conheço, eu ignoro. Se eu não conheço a verdade, eu vou ignorá-la. Se eu não conheço a palavra, eu vou ignorá-la. Se eu não conheço o Espírito Santo, eu vou ignorá-lo. Se eu não conheço Jesus, eu vou ignorá-lo. Se eu não conheço o Deus vivo, eu vou ignorá-lo. Né? Eu vou ignorá-lo. Se eu não conheço a salvação, eu vou ignorá-la. Então, tudo que eu ignoro é porque eu não conheço. Aí vem a ignorância
que é fatores dos crimes e dos fatos, que faz o homem ficar ignorante, né, ao ponto de rejeitar a salvação, ao ponto de rejeitar Jesus e ao ponto de rejeitar o sacrifício na cruz. Ele fecha as entranhas do coração e não se permite a palavra entrar na sua vida, como está escrito em João, Evangelho do Apóstolo João, capítulo 8 e versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ali tem uma vírgula, né? No 32 ao 36, né? Enfasamente está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então você só é livre se o Filho te libertar, né, das maldições, se o Filho te libertar. Quem não é liberto, quem não é salvo, porque quem liberta é Jesus, é no nome de Jesus. A libertação vem no nome de Jesus, porque nele tem poder e domínio para vir a libertação. Então eu quero citar para a sua vida a perseguição da igreja e a perseguição dos apóstolos de Jesus, como eu estou falando aqui desde o começo da minha live. Então todos os apóstolos morreram de morte horrível, né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, né? André foi colocado numa cruz em formato de X, né? Bartolomeu, né, porventura que é Filipe, foi morto à espada, né? Tomé foi morto à flechada, né? Então todos foram mortos de morte horrível. O único que foi morto de morte natural foi João. Então o evangelho ele atrai, né, essa forma, né, nas pessoas, né? Porque o evangelho liberta, o evangelho traz a salvação, o evangelho é uma mão amiga, o evangelho entra nas vidas das pessoas para mudar, não para aventura destruir. Eu estou falando do evangelho da palavra, não é esse evangelho de hoje por aí não, que a gente não entende o que é evangelho. Porque esse evangelho de hoje que se prega não é o evangelho que Jesus ensinou, né? O evangelho de, porventura, de umas esquisitices que não existe, umas coisas que não tem, né, fundamento bíblico, não tem base, né, coletiva. Eles tiram o brilho do evangelho, a beleza do evangelho, para colocar coisas que são coisas horrorosas, né? Que é horroroso, né? Quer dizer, horroroso, né? Coisas que não procedem, né, e que não é do evangelho, coisas que não é para o evangelho. Eles matam o evangelho verdadeiro, né? Eles enganam, né, com outro evangelho que não foi o que Pedro pregou, não foi o que Tiago pregou, não foi o que Judas, irmão de Jesus, pregou, não foi o que Jesus ensinou. Um evangelho, porventura, que vai amaciar o ego das pessoas, não o evangelho que põe a pessoa na parede, né, e possa, porventura, mostrar o seu pecado, o seu erro. Um evangelho que liberta, um evangelho que salva, um evangelho que traz a libertação ao coração da pessoa, né, a salvação da alma, a libertação do coração, a libertação da vida daquele né, daquela pessoa e do antiquerido daquela pessoa. Então é este evangelho, né, o evangelho confortável, um evangelho que me aceita, um evangelho, porventura, que permite eu fazer o que eu quero. Você pode vir do jeito que você quer, você pode vir do jeito que você está, quer dizer, você pode vir do jeito que você está, você não pode permanecer do jeito que você está. Tem que ter mudança, né? Porque que a palavra ela é simplesmente manifestadora e forte, porque a palavra confronta. O louvor não confronta. O louvor, porventura, é só um espaço de colocativo verbal e adicional. O louvor só alegra, somente alegra. Ele prepara o povo para receber a palavra. Mas a palavra estuga o teu pecado como uva no lagar, né? Te espreme na parede e mostra o seu deleite, o seu pecado, o seu erro. Por isso que a palavra é tudo. Sem a palavra tu não vai para canto nenhum. Sem a palavra tu não é nada. É a palavra que liberta, é a palavra que salva, é a palavra que faz. Então, o evangelho que não prega a Bíblia, que não confronta o teu pecado, que não mostra a tua nudez, que não mostra o teu erro, um evangelho que passa a mão, um evangelho que diz o que tu gosta, um evangelho que vai amaciar o teu ego,
O evangelho que vai mostrar somente bênção, 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 mas não te mostra a verdade à luz da palavra, não é evangelho. É o evangelho mentiroso, o evangelho que Jesus não pregou. Porque as bênçãos de Deus são condicionais. Né? O que é condicionais? Estão favoráveis a mim. Né? Presta atenção, se quiser. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Eis que estou à porta e bato. Se tiver alguém que ouve a minha voz, abre. Porventura, eu entrarei. Se tiver. Por quê? Porque o coração do homem não tem uma maçaneta por lá de fora. Só tem uma maçaneta por lá de dentro. Quem abre a porta não é quem bate, é quem está por dentro da casa. Então é eu que tenho que abrir a porta do meu coração para que Cristo possa fazer morada em mim. Então, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, né? Abre. Tem alguém aí? Tá me ouvindo? Abre. Aí eu vou até você, vou cear com você, você vai cear comigo, e aí eu vou fazer morada na tua casa, que é no seu coração. Por isso que João disse, em ti tem o amor do Pai, quer dizer, o amor de Deus, porque quem muito ama, muito também perdoa. E quem pouco perdoa, pouco ama. E quem muito perdoa, muito ama. Né? Então, o amor não é dom, o amor é fruto. É você que tem que produzir na sua vida. Né? Por isso que o próprio Deus disse em Provérbios, capítulo 1 e versículo 23. Convertei-vos pela minha repreensão. Repreensão que é a palavra. Né? Quem converte é a palavra. Né? Então, repreendeis, né? Convertei-vos pela minha repreensão. Repreensão que é repreender você quando você pecar. Então, nós temos que entender que o evangelho verdadeiro, ele atrai e tem sofrimento, realmente. Tem uma perseguição moada, tem uma perseguição sofredora, é uma perseguição ardida, né? Mas é assim, né? Porque se Cristo Jesus, o Messias, o Mestre, foi perseguido, não é eu e nem você que não vai ser perseguido, então, né, não existe isso, Cortés, que isso não existe. Então eu quero deixar para a tua vida aqui nessa tarde de terça-feira cada significado que eu citei aí dos apóstolos e o sofrimento dos apóstolos da igreja primitiva, né? Então o evangelho realmente atrai, né, essa dor aos corações, né, das pessoas que não querem ouvir, porque as pessoas amam mais as trevas do que a luz. Dão mais crédito às trevas, porque as trevas ocultam as coisas de mal que as pessoas fazem. E a luz não, a luz expõe. A luz, ela mostra a verdade. Ela expõe o caráter, ela expõe a pessoa e expõe a nudez, que é o pecado da pessoa diante da verdade da luz. Por isso que tem muita gente que corre da verdade, né? Tem muita gente que corre da luz, que não quer, por quê? Porque não quer vir para a luz, porque a vida é toda errada. E quando vem para a luz expõe tudo aquilo que está oculto e escondido. Então, é por isso. Então, eu quero deixar para a tua vida, nesta porventura tarde de terça-feira, esta live, para que você possa entender que toda perseguição, ela não é o fim. Não tem mal que dura para sempre. Não tem mal, né? Tudo vem, tudo vai. Vem dias mal, mas vem dias bom. Vem dias que não são favoráveis, mas vem dias que são favoráveis. Vem dias que não são alegres, mas vem dias que já são alegres. Vem dias de choro, mas também vem dias de alegria. Vem dias de aplauso, mas também vem dias de não aplauso. Vem dias que não estamos bem e vem dias que estamos bem. Então nem todo dia o mar, né? Nem sempre você está bem. Então nem sempre o mar nem sempre o mar dá para peixe, né? Então nós temos que entender isso aí, esta forma colocativa verbal, para que nós entendamos a chamada do Senhor, a vocação colocativa verbal, o porquê que ele permite, né? Porque o sofrimento foi a única maneira que Deus achou, né, para tratar com o homem.
Porque no sofrimento você aprende, você pega experiência. Então, Deus ele permite o sofrimento para mostrar para o homem que ele está ali, quebrando, tratando, moendo, lapidando, dando experiência, mostrando que não é assim, é assim. Então, eu quero deixar para você esta palavra, tudo que eu citei para a sua vida, para que você possa entender. Amém? Então, tá aí. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus os guarde nesta live, nessa terça-feira. Eu termino a minha live aqui hoje, na terça-feira, e na próxima terça-feira estou de volta, e o tema que eu vou estar falando na próxima terça-feira, a partir das 15 horas aqui no meu canal do Instagram, vai ser a respeito sobre qual é o verdadeiro significado do nome de Jesus. Ponto de exclamação. Qual é o significado do nome de Jesus? Eu vou estar falando aqui. Vou estar falando sobre Atos dos Apóstolos e algumas coisas aí sobre Jesus que você não sabe. Amém? Para você entender, né? E vou estar mostrando para você a informação sobre a morte dos apóstolos na próxima terça-feira, né? Na próxima segunda-feira eu vou estar lá no meu canal do Facebook a partir das 3 horas da tarde às 15 horas. No Facebook eu vou estar. No Facebook eu vou estar pregando sobre quem foi Moshe. A palavra Moshe quer dizer Moisés, né? Quem foi Moisés? Moisés era gago de fato? Então eu vou estar dando lá versículos, capítulos, contando a história a respeito de Moshe, que é Moisés. Na segunda-feira que vem agora. Segunda-feira no meu canal do Facebook e terça-feira aqui no meu canal do Instagram. Na quinta-feira de tarde, a partir das 3 da tarde, eu vou estar lá no meu canal do TikTok fazendo uma live sobre não julgue para que não venha a ser julgado. Com o mesmo juízo que julgar, também será julgado. E da mesma forma que medir, também será medido. Lá no meu canal do TikTok, na quinta-feira, a partir das 15 horas da tarde, estarei eu lá. Amém? Para te abençoar com esta live, você que gosta da palavra, você que gosta da palavra, gosta da Bíblia, gosta das Escrituras Sagradas. Amém? Então é isso. E sábado eu vou estar lá no meu canal, @Pastor Josué Teologia, né? Eu vou estar lá no meu canal, né? @Pastor Josué Teologia, que é no meu canal do YouTube, né? No sábado a partir das 3 horas, às 15 horas da tarde. E a live que eu vou estar fazendo lá vai ser uma live pública, né? Para todo mundo que quiser entrar nas 15 horas, quem quiser assistir, eu vou estar falando sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. O que são, quais são os seus sintomas e o porquê os cavaleiros do Apocalipse. Qual é, porventura, o sancionamento de juízo que esses cavaleiros vai trazer para a terra. Amém? Então é isso. Que Deus abençoe a vossa vida em Cristo. E tá aí o aviso para todos. Se gostou, deixa o joinha. Amém? Se gostou, comente. Fique à vontade para, porventura, ajudar o canal do Pastor Josué. Que Deus abençoe a todos. Saudação de paz, Pastor Josué. Shalom Adonai. Que Deus abençoe a todos. Até na quinta-feira e no sábado estarei lá nos meus canais que eu informei aqui na minha live. Fique em paz, em nome de Deus.